Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, dia 22 de janeiro de 2024. A Justiça Federal condenou a mineradora Braskem a pagar indenização para 3.000 famílias afetadas pela mineração de sal-gema na região onde o solo afundou em Maceió. A reparação financeira para essas famílias foi determinado em R$ 12.500 aos moradores e R$ 15.000 àqueles que têm comércio na região dos Flechais, no bairro Bebedouro, em Maceió. A Braskem disse que vai se manifestar nos autos do processo e que ainda não foi intimada sobre a decisão da Justiça Federal. O presidente Lula deve participar hoje do lançamento de um plano para desenvolver as indústrias brasileiras. O programa prevê a disponibilização das linhas de créditos de subsídios e de investimentos públicos. Com metas para os próximos 10 anos, a nova política é destinada especificamente para 6 áreas: agroindústria, bioeconomia, complexo industrial de saúde, infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade, transformação digital e tecnologia de defesa. A proposta foi construída ao longo do último semestre pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, comandado por Geraldo Alckmin e composto por membros de 23 ministérios e 50 representantes de setores produtivos. O plano de ação deve retomar o papel do poder público como indutor do desenvolvimento da indústria, com o uso de linhas de crédito, subsídios e requisitos de conteúdo local para fomentar empresas nacionais. O plano, que estabelece uma série de metas até 2033 para a neoindustrialização do país, tem o objetivo de reverter o processo de desindustrialização. O plano está dividido em 6 missões voltadas para a segurança alimentar, ampliar o acesso à saúde, o bem-estar nas cidades, ampliar a produtividade, garantir segurança energéticas e a defesa nacional. A nova indústria, a neoindustrialização, é inovadora, ela é verde, é sustentável, é exportadora e ela é competitiva. 6 pessoas morreram num naufrágio na cidade de Madre de Deus, região metropolitana de Salvador, na noite de ontem. Entre as vítimas confirmadas estão 4 adultos e uma criança. Segundo testemunhas, uma discussão entre passageiros gerou uma confusão que fez com que os demais ocupantes fossem para um dos lados da embarcação, que acabou virando. De acordo com a Marinha, uma criança e um adulto, que seria o marinheiro da embarcação, continuam desaparecidos. Esse naufrágio ocorreu por volta das 10 horas da noite deste domingo. Algumas vítimas foram levadas para o hospital e pelo menos 2 já tiveram alta. Equipes da Capitania dos Portos, da Polícia Militar e uma aeronave do grupamento aéreo participam das buscas. As causas do acidente estão sendo apuradas. E nos destaques internacionais, com temperaturas marcando menos 30 graus Celsius, subiu para 94 as mortes provocadas pela onda de frio extremo que atinge os Estados Unidos. Desde a semana passada, as baixas temperaturas provocaram o cancelamento e o atraso de milhares de voos. Estradas foram bloqueadas e muitas escolas seguem fechadas e milhares de pessoas estão sem energia. O estado de Oregon, no noroeste do país, é um dos estados mais afetados que declarou estado de emergência. Pelo menos outros 8 estados tiveram vítimas fatais por causa da nevasca. A partir dessa semana, as temperaturas sobem um pouco e a preocupação se volta ao derretimento da neve acumulada e à chegada das chuvas que podem provocar enchentes. E ainda nos destaques internacionais, o governador da Flórida, Ron DeSantis, desistiu de tentar concorrer à indicação pelo Partido Republicano para ser o candidato à presidência dos Estados Unidos. O anúncio foi feito neste domingo pelo Twitter. Em um vídeo publicado no Twitter, DeSantis disse que depois de ficar em segundo lugar nas convenções de Iowa na semana passada, não podia pedir aos apoiadores que oferecessem tempo e doassem recursos sem um caminho certo para a vitória. A retirada da disputa acontece pouco depois das primárias republicanas do estado de New Hampshire, onde pesquisas indicavam uma distância considerável para o ex-presidente Trump e para Nikki Haley, ex-embaixadora americana na ONU.
DeSantis também afirmou que ficou claro que a maioria dos eleitores republicanos querem dar outra oportunidade a Trump. O ex-presidente republicano venceu na última terça-feira as primárias de Iowa, onde 51% dos eleitores escolheram Trump para representar o partido em novembro. Nenhum candidato perdeu a disputa republicana depois de conquistar os 2 primeiros estados, e Trump provavelmente vai acabar com a indicação. E antes da gente encerrar, olha só essa notícia. Lançado em 24 de janeiro de 1984, o primeiro Macintosh vai completar 40 anos. O Museu de História da Computação, na Califórnia, exibe um dos primeiros computadores que foi responsável por abrir caminhos para máquinas modernas. Os computadores, conhecidos como Mac, ganharam adeptos por sua facilidade de uso e sua interface gráfica, entre outras características. O Mac desempenhou um papel importante na transformação do computador pessoal, de algo que exigia um pouco de conhecimento, ou seja, memorizar um monte de comandos que seriam usados, por exemplo, em um PC IBM, em um ambiente gráfico no qual você poderia simplesmente apontar e clicar em diferentes coisas na tela e fazer seu trabalho dessa forma. O primeiro Macintosh foi um produto de luxo. Foi vendido em 24 de janeiro de 1984 nos Estados Unidos por mais de $7 mil hoje, equivalente a mais de R$40 mil. Mas o preço caiu rapidamente para cerca de $2 mil, o que o tornou mais acessível que o principal concorrente, o PC da IBM, que custava cerca de $10 mil hoje. O The New York Times informou que a Apple esperava vender 250 mil Macintoshes em 1984. Estes números louváveis, em uma época em que os computadores ainda não haviam se democratizado, são 15 vezes mais modestos do que as vendas atuais de computadores Apple. Inicialmente, o Mac era voltado para usuários profissionais, ou seja, pessoas que trabalhavam com artes criativas, como escritores e artistas gráficos e assim por diante. E essa comunidade permaneceu muito bem com o Mac durante esse tempo. Mas o mercado do Mac aumentou drasticamente, sendo usado basicamente por todos. É muito popular entre os estudantes, por exemplo, e se tornou uma marca global poderosa por si só. As consultorias Gartner e IDC estimam que o grupo de Cupertino tenha vendido cerca de 22 milhões de Macs em 2023. Com entre 8% e 9% das vendas globais, a Apple está em 4º lugar, depois da Lenovo, HP e Dell. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com a Beatriz do Vale. Uma ótima tarde para você. Tchau, tchau.